A polêmica fala do técnico do Internacional, Ramon Dias, repercutiu no Brasil inteiro e muitas manifestações aconteceram nas últimas horas. Há pouco, o treinador colorado e a diretoria do Internacional se manifestaram através de duas notas oficiais e teve confusão nos bastidores em relação ao árbitro da partida de ontem contra o Bahia no estádio Beira-Rio. Eu te trago todos os detalhes nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho pra tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, no primeiro comentário fixado desse vídeo tu encontra o meu link, entra nele e faz o teu registro lá na KTO. São muitos jogos, tem jogo que interessa o Inter às 4, Vitória e Botafogo lá em Salvador, no Barradão. Depois tem Flamengo e Santos, eu acho que aí é o famoso roubar da máquina. Pra ir numa vitória do Flamengo, eu acho que é bem simples. Tem o Grêmio também contra o Fortaleza, outro jogo que interessa ao Inter, porque o Fortaleza tá nessa briga aí lá na zona de rebaixamento. Tem outros jogos também nessa rodada do Brasileirão, competições internacionais, mundo afora, La Liga lá na Espanha, Premier League na Inglaterra. São muitos jogos para tu brincar e se divertir lá em kto.bet.br. Joga com responsabilidade, site proibido para menores de 18 anos. Bom, gente, o técnico Ramon Dias, ele deu uma entrevista coletiva que a gente destacou no último vídeo, tá? Tudo sobre a coletiva, sobre ambiente, vestiário, depois do empate frustrante no final do jogo ontem contra o Bahia no estádio Beira-Rio aqui em Porto Alegre. Mas a fala do Ramon Dias sobre futebol ser para homens e não para meninas repercutiu bastante, tá? O Brasil todo tá repercutindo essa fala do técnico do Internacional. Óbvio que repercutiu muito negativamente. Foi uma fala infeliz do treinador do Inter e ele se manifestaria ontem à noite, tá? Era a informação que a gente tinha, que ontem à noite mesmo haveria uma manifestação, inclusive seria um vídeo do Ramon Dias pedindo desculpas, pelo que ele falou na entrevista coletiva. Mas isso não aconteceu. E há pouco, por meio de uma nota no Instagram, nos stories do Instagram, o técnico do Internacional se manifestou. Ele disse o seguinte: na minha entrevista coletiva, após a partida de ontem, usei uma comparação infeliz ao me referir a um lance específico do jogo, que era a reclamação da arbitragem no gol anulado do Internacional. Reconheço que me equivoquei na construção do raciocínio e peço desculpas por isso. Precisamos evoluir sempre. E que esse episódio sirva como um aprendizado. Então o Ramon reconheceu que errou na fala que ele teve ontem, dizendo que futebol era para homens e não para meninas. O Inter também se manifestou via nota oficial, tá? O Inter coloca o seguinte: na entrevista coletiva após a partida de ontem, o técnico Ramon Dias fez uma comparação infeliz ao comentar um lance específico do jogo. Ele reconhece que se expressou de forma inadequada e pede desculpas pelo ocorrido, ressaltando que o episódio serve como aprendizado e reforça a importância de evoluir sempre. O Sport Clube Internacional reafirma seu compromisso com o respeito e a valorização de mulheres em todas as esferas do esporte e da sociedade. Lugar de mulher é onde ela quiser. O clube é reconhecido por sua histórica defesa do futebol feminino e pela forte presença feminina em seu quadro social, sendo uma das instituições com maior participação de mulheres entre seus associados no país. Sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Inter reforça na prática seu compromisso com a igualdade, inclusão e respeito, valores que fazem parte da identidade colorada. O Inter agiu bem. Acho que teve uma demora? Acho que poderia ter sido ainda ontem à noite, mas agora, no início da tarde deste domingo, o Inter e o técnico do Inter se manifestam e tentam, não vou dizer que passar a borracha, porque aconteceu, não há muito o que fazer, mas tentar focar os seus esforços dentro de campo com o que está acontecendo com a equipe dentro do Campeonato Brasileiro, essa briga contra a zona de rebaixamento. E eu ouvi de algumas pessoas, tá, que a direção ficou bem incomodada com o Ramon, não só pela questão da fala em si e o que representa essa fala do técnico do Inter, mas com tu trazer mais uma questão, mais um ponto
para dentro desse ambiente que já está tenso. O Inter está tentando, de todas as formas, trazer o torcedor para o seu lado nesse momento de dificuldade na reta final da temporada, e o Inter acredita que mais esse episódio pode tensionar ainda mais esse ambiente, bastidor, colocando ainda o torcedor que já está incomodado, magoado, machucado pelo clube, contra agora o técnico Ramon Dias. Então, incomodou bastante no bastidor e dentro da direção essa fala do Ramon. Repito, não só pela questão do machismo que foi colocado na fala, mas também com o que ela pode estar acarretando nesse momento. Bom, deixa eu falar sobre outro episódio envolvendo o jogo de ontem, porque o Lucas Paulo Torezin, que foi o árbitro da partida, que o Inter ficou bastante na bronca pelo primeiro gol, o golaço do Carboneiro que foi anulado por uma suposta falta do mercado na origem do lance, o Lucas Paulo Torezin citou na súmula do jogo de ontem uma forte reclamação do diretor esportivo D'Alessandro e do presidente Alessandro Barcelos, e é um caso que pode ser analisado e julgado pelo STJD. Ele colocou o seguinte na súmula: informo que enquanto me dirigia aos vestiários na zona mista, fui abordado pelo senhor Andrés Nicolás D'Alessandro, identificado como diretor de futebol da equipe do Sport Clube Internacional, que de forma ostensiva e desrespeitosa disse as seguintes palavras: no jogo contra o Sport, você deu 8 cartões amarelos para nós. Tem que ter critério. Em seguida, fui abordado pelo senhor Alessandro Pires Barcelos, identificado como presidente da equipe do Sport Clube Internacional, que também de forma ostensiva e desrespeitosa disse as seguintes palavras: você está perto para decidir, aí é chamado e muda a decisão. Foi o relato na súmula do Lucas Paulo Torezin, árbitro do Paraná, que apitou ontem e que teve uma condução muito confusa da partida e o 2-2 entre Inter e Bahia no estádio Beira-Rio. Eu já falei com uma pessoa do Inter, tá? Não deve dar nada isso. Por quê? E é inclusive algo meio curioso. O Lucas Paulo Torezin cita que o presidente e o D'Alessandro foram de forma ostensiva e desrespeitosa. Mas as palavras que ele relata na súmula não tem nada de desrespeito. Não tem nada de anormal, é uma reclamação normal. Nem nas palavras deles tem algum tipo de palavrão ou ofensa à integridade do árbitro. Coisa que a gente já viu e que, entre aspas, é normal, mas é errado. Mas nem isso tem aqui. É uma reclamação de jogo normal do D'Alessandro e do presidente. Ele citar isso na súmula como algo ostensivo e desrespeitoso, eu achei muito estranho. Muito estranho mesmo, tá? Mas a tendência é que não ocorra nada justamente pelas palavras que são citadas pelo Lucas Paulo Torezin, que teriam sido e que foram ditas pelo D'Alessandro e pelo presidente Barcelos. A tendência é que não tenha uma punição maior, tá? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho. Eu volto hoje à noite, depois dos jogos da rodada, pra gente falar sobre o dia do Inter, tá? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.